minhas meninas. Esperar elas chegarem, né? Amém, Andresa. Amém, Lili. Desde que morreu Jesus. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Leia. Amém, Bernadette. Amém, Nath. Amém, Jéssica. Amém, Guilherma. Amém, Nara. Bom dia, minhas meninas. Amém, Maria. Amém, Mili. Pelo sangue somos redimidos, sim. Bom dia. Bom dia, Leila. Pelo sangue de Jesus. Amém, de Jennifer. Coisa boa, chegou cedo hoje. Mas agora tenho amor. Amém, Ingrid. Amém, Leila. Do Calvário. Amém, Rosana. Amém, Jéssica. Amém, Isa. Amém, Vilena. Pela grande redenção, o Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, ainda bem. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Temador bom. Amém, minhas meninas que entraram agora e eu não vi. Temos uma querida fazendo aniversário hoje, uma queridíssima. Que eu tô procurando o texto de aniversário dela. E oferece graça no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus. Amém, Tainara. Amém, minhas meninas. Amém, Célia Brasil. Eu não tive tempo de olhar antes. Eu tava presa entre João, Lucas, Marcos e Mateus. E aí, eu não tive tempo de olhar o versículo de aniversário da nossa queridíssima Mari, que está completando o ano hoje. Mari tá com a gente desde... Linda é você. Linda é essa blusa, né? Tô esperando vocês pedirem de vocês. Olha que coisa mais linda do mundo. Minha gente, tem uma mão aqui. Embaixo tem Êxodo. Essa mão, ela tem um sentido de oração. E tem um versículo de Êxodo que fala sobre a aliança de Deus com o homem. A coisa mais linda do mundo. Eu tô apaixonada por essa blusa. Infelizmente, eu comi uva. E o suco da uva melou ela, manchou ela aqui. E eu não consegui tirar. Mas eu comprei um alvejante. Aqui no TikTok. Alvejante Pro. Alveja Pro. E disseram que é muito bom.
Eu não sei se é muito bom de verdade. Eu sei que eu vou usar nessa blusa. Eu vou colocar de molho com esse bicarbonato Alveja Pro, que é um bicarbonato de grão. Entendesse? E aí, eu vou colocar pra limpar minha blusa. Eu amei minha blusa, tô apaixonada pela minha blusa, mulher. O inimigo querendo me flopar, vai nada. Nunca conseguiu, não vai ser agora. Mas, meu Deus. E aí, pede a tua. Eu vou colocar até no grupo que os pedidos dessa semana estão abertos para vocês fecharem o pedido de vocês. Para vocês fecharem o pedido de vocês. Pra gente... Eu quero todo mundo vestindo All Nations, com certeza. Pronto, eu achei o versículo da minha amiga que está completando o ano hoje. Vamos louvar hoje ainda a harpa, vice? Ó, vou te dizer. Não tem nada mais precioso nesse mundo do que ler a palavra de Deus. A gente fica assim, ó. A gente fica que os olhos nem piscam. Eu digo, meu Deus do céu. Ontem eu tava lendo Samuel. Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Antes de dormir. Eu gosto de ler antes de dormir, como eu já disse a vocês. E aí, enquanto eu lia, eu fiquei pensando, eu peguei 2 pontos. Ele é, né, Maria? Eu peguei 2 pontos que mexeram muito comigo. Mas é como a Alexia disse no grupo. Ela voltou pro capítulo... Eu tô com uma dor aqui, ó. Ela voltou pro capítulo 3 e ela disse que Deus falou com ela. Deus fez ela voltar pro capítulo 3 e falou com ela diferente no capítulo 3. E eu sei que se eu voltar... Amém, Maeli? Deus ele vai falar comigo em outros aspectos. Mas ontem, o que ele falou comigo foi sobre a sua vontade permissiva acerca da nossa insistência. E como nós queremos. Amém, Zailma? Como a gente insiste em ser mais um no meio da multidão quando Deus nos chamou para sermos diferentes. A gente tem tanto que aprender e a palavra de Deus é tão rica, é tão viva, é tão eficaz. Eu sei que Deus tem falado com cada uma de vocês em uma nuance tão diferente. Eu tenho recebido os textos, eu tenho recebido as fotos e eu tenho me alegrado. Amém, Jerusalém, amém, Jennifer. Eu tenho me alegrado muito. E Deus ele tem falado comigo também. Não existe nada melhor no mundo do que ler a palavra de Deus. Ô, minha gente, é tão diferente. Uma coisa é vocês me ouvirem aqui. E é muito bom. Eu sei que é muito bom ouvir, porque eu ouço pessoas. Eu escuto Camila Barros. Todos os dias eu escuto uma pregação. Ou de Camila, ou de Raquel, ou de Azi, ou de Rafaela, ou de Joyce Cesário, que eu sou fã. Eu escuto pregações, mas você e a sua Bíblia de papel e o Espírito Santo ministrando para você é outra experiência. Olha aí, Silmara disse que o Espírito Santo fez ela ministrar, ela voltar ao capítulo 1 e ministrou algo lindo ao coração dela, tá vendo? É particular. É o céu dizendo assim, agora sou eu que vou ministrar para você. Então não compara, tu entende? É o Deus que ele vai levando a gente para andar no meio do texto com ele. É diferente. Amém, Dani? É muito bom, essa experiência é impagável, impagável. Isso, Isaíma, é particularidade. Eu fui dormir ontem e eu fui dormir meio assim, sabe? Quando a gente fica gás, o que o Espírito Santo ele vem, dá uma tapa bem grande na gente e diz, agora vai dormir, e eu fui dormir gaisa. Porque o povo de Israel, eles disseram assim, nós queremos ser iguais às outras nações. Aí eu lembrei de Jacó querendo se estabelecer em Sucote. Eu lembrei de Jacó
quando ele foi para Sucote e a filha dele se relacionou com Siquém, foi abusada e aconteceu uma tragédia naquela cidade por causa da procrastinação dele, porque ele não queria ser separado. Amém, Thay, amém, Larissa. Porque ele não queria ser diferente, ele queria ser mais um na multidão. E eu fiquei lembrando disso. E olha a aniversariante, tava esperando ela chegar. Paz do Senhor, minha irmã. E eu fiquei pensando nisso e o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, dizendo assim: você é igualzinha. Que a palavra de Deus é para nós, né? Você é igualzinha, você faz a mesma coisa. Você quer ser igual aos outros. Quando eu lhe chamei para ser diferente. É como o sacerdote, que ele nasceu. Os sacerdotes, quando eles nasciam na linhagem sacerdotal, amém, Mari, coisa boa, de Arão, eles não podiam ser criados como os outros eram, por causa do chamado, por causa da função, do que carregava. É Deus dizendo pra gente, comece a olhar isso como privilégio, comece a enxergar o meu olhar para você, minha separação acerca da tua vida, como um privilégio de alguém que quer cuidar de você pessoalmente. Você não é mais um na multidão. Você é diferente. Amém, Nadiene? Você é separado, você é escolhido. Você é diferente. E aí, eu fui dormir assim, com esse pensamento. Eu disse, meu Deus, bendito seja o Senhor que fala. Vamos louvar pelo sangue e a gente ora. E eu deixo o parabéns de Mari. E eu não sei se ela continua online, mas alguém grava a tela e manda no grupo. Quando eu for falar o parabéns dela, as felicitações dela, porque a internet de Mari fica oscilando. Aí vocês gravam. Eu aviso. Vamos orar primeiro, né? Que a gente já engata. Amém, Maia. Paz do Senhor, Maia. Eita, Jesus, mas acontece. E eu nem postei ainda, não foi? No YouTube. Ontem eu fiquei tão ocupada. Minha memória do celular tá muito ruim, muito ruim. Olha aí, Nadine disse que Marcos Antônio agora é um dos meus favoritos por causa de você, Glória. Eu amo. Amo Marcos Antônio. Aquele hino, Jesus abriu a porta para mim. Não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Aí ele faz: nas portas do mundo bati. Os piores momentos da vida eu vivi, em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Eu amo! Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar. Eu amo, eu canto com a minha alma rasgada. Eu canto esse assim, querendo cantar, gritando. Amo, Nadiene. Vamos orar, minhas meninas. Vamos orar que Jesus, ele está aqui, ele está presente aqui. Vamos orar. Pastora Aline. Qual é o nome do louvor? Jesus abriu a porta, de Marcos Antônio. É muito bom. É Antônio. Marcos Antônio. É porque eu falo Marcos Antônio. Que horrível. Meu Deus, eu gosto demais. Tem um que eu me acabo de chorar, que ele diz assim: nos campos, nas cidades, nas praças e nos bares, onde quer que eu vá, na guerra se for preciso, nos hospitais, nos presídios, Jesus comigo está. É ele falando que ele vai para onde Deus mandar ele ir, onde Deus mandar ele entrar, ele vai pregar a palavra.
E eu me acabo de chorar com esse. Eu digo, muito lindo, esse é muito lindo. Eu gosto de colocar Marcos Antônio e arrumar minha casa. Canto que só. Vamos orar, né? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus. Estou aqui mais uma vez na tua presença para te agradecer pelo privilégio de estar aqui. Porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem derramado graça sobre nós e tem feito mais por nós do que nós merecemos. Porque nós não merecemos. Jesus, a tua mão tem sido estendida de uma maneira tão grande sobre a nossa vida, que se tirar o Senhor de nós não sobra nada. Nos ensina a esperar. Nos ensina a sermos pacientes, nos ensina a sermos dependentes. E traz para o nosso coração a convicção de que há poder no teu sangue, há libertação no teu nome e há socorro quando fazemos menção de ti. Oh, Jesus, como é bom saber que tu estás aqui. Como é bom saber que o Senhor vem quando nós chamamos. Eu não sei o que as minhas irmãs estão vivendo e elas não sabem da minha vida também. Mas tu conheces tudo em todos. Ninguém se esconde de ti. Ninguém se esconde da tua mão. Não existe defeito em nós que não seja conhecido por ti. E não existe nada em nós que te pegue de surpresa, Jesus. Então guarda a nossa vida. Guarda a nossa casa, guarda os nossos. E fala conosco, porque a palavra é tua e pertence a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, minhas meninas. Vamos louvar um que todo mundo sabe. Eu não vou louvar sozinha. E ninguém vai vir aqui me perguntar qual é o nome desse hino. Porque esse, pelo amor de Deus, né? Todo mundo conhece. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Meus pecados carregou e de culpa nos livrou. Pelo sangue que manou no Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor no Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação. Meu Deus, redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal padeceu
graça tal do Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Ingrid querendo mexer, né, no meu coração. Jesus, me ajuda. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avance em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Ai, meu Deus, por ser tua cruz maior que a do teu irmão, a mais pesada levou o teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Amém, Renata. De Cristo Jesus. Olha o recado. Sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, vai seu amor proclamando, uma voz de paz se levando, estão aguardando a salvação. Amém. Glória a Deus. Tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz. É muito lindo esse hino. Meu Deus. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais um, né? Pra gente cantar direitinho, né? A gente canta tanto sem ser harpa. Vamos cantar harpa, então. Eu tô com os braços quentes. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio é forte mediador que me purifica e guarda para si.
Consolador amado. Manda no grupo, Isaíma. meu protetor do mal. Solicitude, meu Deus. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude. Jesus, fiel amigo esse aqui. Grita! Grita, Ladiene, dá lugar à terra. Ele está aqui. Ele é o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, ele levou mesmo. Mas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva, santo coração. Ao mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda, ele guarda até o fim. Dos vales é o lírio, A estrela da manhã, o escolhido dos milhares para nós. Oh, Jesus. Amém, Kátia. protetor do mal. Solicitude, minha tomaci. Dos vales, ele é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel. Pode chorar, igreja. Né, Amanda? Pode chorar. Eu tô chorando aqui porque vocês não vão chorar. O muro é de fogo que me protegerá até que venha a mim o tempo de morrer. É, a gente tá tudo igual a Érica, né? Chorando 5 lágrimas. Céu então voando, Sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Meu Deus, dos vales ele é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Meu Deus, Consolador amado, meu protetor do mal. solicitude, Minha tomaci. ele já está. Amém, Maiara. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Eu vou botar mais um. Vou.
Pra chorar, né? Vamos chorar direito. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus Saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. são Vãos terrestres, esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está Com pressa, eu quero já voar. Dani pegou a chave, não foi? Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Em nome de Jesus. Ao filho de seu lar, saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta do exílio voltarei. Amém, Eveline. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Meu Deus, glória a Deus. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me encantar. As distrações, meu Deus, são vãs terrestres. Meu Deus, precisamos contemplar o lar, de fato e de verdade. Meu Deus, a gente vai entrar na palavra agora. Abre a tua Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Só mais unha. Mas abre a tua Bíblia. Jesus Cristo, Meu Deus. Quando os ímpios o foram prender, meu Deus, vai suplicava pelo caso.
ali se queira beber. Com Jesus a minha alma deseja estar Já está no jardim no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, porque ela chega, ao me cercar. eu quero estar em constante oração. Qual orvalho Que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Seus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória Sob o manto da doce oração, consultado. Eu quero cantar o coro e ele só canta o coro uma vez. Nós teremos uma nova unção e com Deus no jardim falaremos. Se vivermos sempre em oração, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim. Érica Félix, meu amor, te amo. Acabei de escrever pra te mandar esse hino e te dizer que era teu. Eu escrevi aqui pra eu não esquecer, mas eu vou mandar. Lembrei de tu, quando ele começou a tocar, eu lembrei de tu. Aí tu entrou. quer estar Em constante oração. Minhas meninas, o último, cantamos 5, vou mandar. Quando ele começou a tocar, eu disse, meu Deus, é de Érica esse hino. Escrevi aqui, 296, no jardim, um tracinho, Érica Félix. Vou te mandar, amiga. É aniversário de Mari hoje. E eu tinha dito a vocês que eu iria deixar o presente dela, não foi? Então, quem puder gravar a tela, grava pra mandar pra ela no grupo, porque a internet de Mari oscila que só. E eu queria muito que ela visse a nossa felicitação hoje como a de todas vocês. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: Depois desta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, no começo do capítulo 4, sobre uma atitude tomada por Pedro e João quando alguns sacerdotes foram o confrontar. E logo em seguida, os discípulos eles foram orar pedindo a Deus coragem. Essa palavra é para Mari, de aniversário de Mari hoje. Os discípulos eles foram orar pedindo a Deus coragem depois do confronto. No caminhar com Deus, no caminho da promessa, nos passos de um crente que quer obedecer a Deus. A gente vai se pegar diversas vezes, Mari, pedindo a Deus por coragem, suplicando ao Senhor por coragem. E a oração deles foi essa daqui, do 25 em diante, que diz assim:
Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nossos antepassados, do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. E o 31 é a resposta do pedido. Recebe coragem, Mari, nesse novo ciclo, nessa nova fase, nesse cenário que o Senhor te colocou, nessa geografia que Ele permitiu que os teus pés pisassem. Recebe coragem de Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 31, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Continua orando, que à medida que a tua oração vai subindo, tem resposta do céu descendo. Lugares irão tremer para evidenciar a resposta do céu descendo acerca das tuas orações. Tem coragem do céu descendo para a tua vida nesse tempo, Mari. E não é só você que vai sentir, porque a Bíblia diz que o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então foi evidente para todos os que estavam ali. Eu não sei a nuance da tua oração. Eu não sei o que é que tu tens orado, o que é que tu tens clamado, o que é que tu tens pedido. Mas eu sei que tem resposta do céu descendo que vai ser perceptível para todos que estiverem no mesmo ambiente que você. É uma resposta que virá como coragem para a tua vida, mas todos ficarão cheios do Espírito Santo. Porque o que Deus confiou a você abraça a sua casa. É maior do que você. E não para em você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que o Senhor, Ele te conserve em alegria e em paz todos os dias da tua vida. Minhas meninas, João capítulo 20, até onde Jesus mandar a gente parar, eu acho que é até o versículo 9, mas eu não tenho certeza que é até o versículo 9. Por quê? Porque Jesus, ele fala do jeito que ele quiser falar. A epígrafe é a ressurreição. O versículo 1 em diante diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro. Vocês lembram do que a gente leu ontem, né? Rememorando, Jesus foi crucificado e Nicodemos, junto com José de Arimateia, pegaram Jesus, prepararam o corpo de Jesus. Nicodemos veio com 35 litros de óleo para limpar o corpo de Jesus. Amém, Fátima. E colocaram Jesus em um túmulo novo, que era um túmulo da família de José de Arimateia, nunca antes usado. E agora nós estamos no primeiro dia da semana, no domingo. Jesus foi crucificado na sexta, preparado na sexta. No sábado era a Páscoa, o Shabat, ninguém fazia nada. O sábado aqui é o sábado do silêncio. É o sábado onde todos os discípulos, estamos no capítulo 20, Renata, onde todos os discípulos estavam em silêncio, em dor, em desesperança, ansiosos acerca dos próximos passos. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 1 do capítulo 20, no primeiro dia da semana, bem cedo, como alguém
que estava ansiosa para fazer algo. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, João, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se e olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Essa é a visão de João acerca do acontecimento. Eu estava meditando nesse texto e eu fui para os evangelhos e cada evangelho é uma visão de um discípulo acerca do acontecimento da ressurreição. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena, João só cita Maria Madalena como alguém que chegou lá. Os evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos, vai citar outras mulheres juntamente com Maria. E eu vou ler os outros evangelhos para que a gente venha se alimentar de uma maneira completa. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres que João disse que era apenas Maria Madalena. João citou Maria Madalena, eu acredito que como alguém que tomou a frente. Ele destacou ela porque os outros evangelhos também vão dizer que veio dela a informação acerca de Jesus. Lucas 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado. Então, entenda. Eu quero que vocês pensem comigo e a gente vai juntar tudo direitinho. João vai dizer que Maria levantou bem cedo, antes de clarear o dia, enquanto ainda estava escuro. Era alguém que já estava esperando ansiosamente o momento de ir até o túmulo de Jesus. Fazer o que lá se ele não tinha mais vida? Arriscar a vida indo no escuro, uma mulher ou algumas mulheres. O que era que ela iria fazer lá? Como era que ela removeria a tampa do túmulo, a pedra que estava no túmulo? Como era que ela passaria pelos soldados que estavam guardando o túmulo de Jesus? Não importa. Ela tinha um objetivo e ela tinha um amor que excedia as dificuldades. Ela queria ir até o túmulo onde Jesus estava. A Bíblia vai dizer que bem cedo as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado. Houve uma preparação e uma espera para que chegasse o momento de sair até Jesus bem cedo. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E quanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com um manto resplandecente.
As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aqueles homens estavam lembrando para aquelas mulheres: existe uma palavra, existe uma promessa que está se cumprindo agora. Existem momentos que a dor é tanta e o susto é tanto acerca do que estamos vivendo, que o Senhor vai precisar nos lembrar. Você está vivendo a promessa. Está se cumprindo o que eu disse. Lembra que eu disse na Galileia que eu ressuscitaria no terceiro dia? Então, o terceiro dia é hoje. Tu não se deparou por causa do sábado do silêncio. A cena da crucificação, o sábado do silêncio, a pressa para chegar aqui, te fez esquecer que tu estás pisando na promessa. Ai, meu Deus, é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessa palavra de Jesus. E voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres que acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. E agora nós leremos Marcos. O que é que Marcos diz acerca da epígrafe ressurreição? Ao entardecer, é mais detalhes. Eu quero que vocês vão construindo esse quebra-cabeça comigo. A gente leu que Maria esperou. Em João, Maria saiu bem cedinho. Em Lucas, nós vemos que Maria não saiu sozinha e ela não foi sem nada. Em Lucas, ele traz para nós o detalhe de que Maria e algumas mulheres prepararam especiarias e saíram bem cedo. Mas Marcos traz para nós que ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, ou seja, no finalzinho do sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Nós estamos montando um quebra-cabeça. Ela não só acordou cedo e arriscou a vida e se colocou em risco no escuro para ir aos pés de Jesus, para ir lá aos pés de Jesus, não, para ir ungir o corpo de Jesus. Aconteceu uma coisa aqui que foi além. O nível da adoração de Maria, o nível do amor que Maria tinha por Jesus foi tanto que no sábado, assim que encerrou o sábado, ela não deixou para fazer o que ela tinha para fazer somente no domingo. Não, no sábado, ela se juntou com Maria, mãe de Tiago e Salomé e foi comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Houve uma preparação. Ela não saiu cedo sem nada. Maria, Salomé e Maria, mãe de Tiago, se prepararam para honrar o corpo do Deus que resgatou elas das margens da sociedade. Existe uma visão errada acerca da forma, meu Jesus, ele está aqui, como o mundo quer nos apresentar Jesus. A religião quadrada, sem intimidade, a religiosidade quer colocar para nós um Jesus
que não valida o empenho das mulheres no ministério. Mas nós vemos um Jesus que honra todos os esforços feitos pelos seus filhos, independente de serem mulheres ou homens. Nós vemos um Jesus que ama as mulheres. Nós vemos um Jesus que valoriza as mulheres. Nós vemos um Jesus que contou com as mulheres no seu ministério de maneira tal que elas se sentiram tão acolhidas ao ponto de se reunirem no sábado e comprarem especiarias para ungir o corpo de Jesus. Isso era um ato de adoração. Mana, a paz do Senhor, adoração. Enquanto o mundo olha para nós e quer nos colocar no lugar de alguém que precisa lutar pelos seus direitos, eu vejo um Jesus que olhou para nós com tanto amor, com tanto zelo, que antes que qualquer uma de nós viesse lutar por algum direito, Jesus já tinha nos dado esse direito. Jesus já tinha olhado para nós com esse amor, com esse zelo. A Bíblia diz que num domingo de manhã bem cedo, ao nascer no sol, elas foram ao túmulo. No caminho, um detalhe que Lucas não diz e que João não diz. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? O desejo era tanto de chegar até o túmulo que elas compraram, acordaram cedo, prepararam, saíram levando materiais e elas só vieram se dar conta no meio do caminho. Como é que a gente vai entrar no túmulo se existe uma pedra muito pesada para que a gente remova? Eu quero te dizer que Jesus, ele conhece os teus esforços. Jesus, ele sabe exatamente a força que você tem feito para estar na presença dele. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e nem massagear o ego de ninguém. Mas nós servimos a um Jesus que ele vê. Nós não somos dignos e nem seremos. Nós não somos merecedores nem seremos. Mas nós servimos a um Jesus que conhece quem nós somos e ainda assim nos escolheu. Então, ele vê os teus esforços. O desejo era tanto de chegar até o túmulo que elas nem imaginaram enquanto estavam em casa. Vamos levar alguém para nos ajudar. Vamos chamar os homens, os discípulos, para empurrarem a pedra. O desejo era tanto de chegar que elas disseram assim: eu não vou perguntar a ninguém quem é que vai comigo. Tu entende? Isso aqui é coisa de mulher, porque quando a gente começa a envolver, tem coisa que é só mulher que faz. Quando a gente começa a envolver os homens em algumas coisas, eles questionam. Então eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já, de dizer assim: não chama eles não. A gente se entende, a gente vai. Sabe por quê? Porque de fato e de verdade, os neurônios da gente, eles dão as mãos. E os neurônios dos homens, eles querem explicação para poder fazer. Então entenda, o desejo era tanto de chegar lá que elas não levaram em consideração a força que precisavam fazer para tirar a pedra do sepulcro. Elas pensaram nisso no caminho. No caminho a gente já botou o pé e agora a gente já está no meio do caminho. E agora? Quem removerá a pedra para nós na entrada do túmulo? E a Bíblia diz assim: mas quando chegaram, os questionamentos do caminho não fizeram com que elas voltassem para chamar ninguém, muito menos desistissem. Eu quero te dizer, nesse momento,
Não permita que os questionamentos acerca do que vai acontecer quando chegar lá te faça voltar. E não inclua na missão quem Deus não citou para que você incluísse. Siga com quem aceitou. Existe um chamado específico de Deus que nem todo mundo entende. Existe uma vocação que nem todo mundo compreende. E no meio do caminho, a gente vai se questionar. E quando a gente chegar lá, quem é que vai ter força para tirar a pedra do lugar? Mas é bonito ver alguém que tem tanto desejo de fazer que já foi, sem nem pensar. O que é que eu vou fazer quando eu chegar lá? Eu sei que eu já estou indo. Nós estávamos vendo 3 mulheres com um coração de adoração, com um coração de devoto, rendido, grato, que elas só queriam chegar lá e honrá-lo, independente do que aconteceria quando chega lá. E no caminho elas pensaram, mas o questionamento do caminho e a impossibilidade que se apresentou no caminho, porque eu preciso te dizer que vai aparecer questionamentos e impossibilidades no caminho. Mas o importante é saber que quando você não para, acontece com você como aconteceu com essas 3 mulheres. Porque a Bíblia diz, mas quando chegaram, ou seja, não desistiram, você não vai parar. Você não vai voltar para chamar ninguém. Eu tive um sonho e eu acabei de me lembrar desse sonho. Há pouco tempo atrás, eu tive um sonho com uma escada muito grande, parecia escada de arquibancada, só que eram degraus bem altos. E estávamos eu, Érica e algumas outras pessoas. E ficávamos insistindo para subir aquelas escadas e eu, com o meu temperamento impaciente que sou, eu dizia, eu vou, não vou bajular ninguém, eu vou. E eu começava a subir as escadas. E eu lembrei exatamente agora desse sonho. Quando eu começava a subir essas escadas, que eu olhava para baixo, as pessoas ainda estavam lá embaixo e Érica estava tentando convencê-las a subir também a escada. E eu olhava para baixo e eu não voltava. Eu não voltava para buscar e eu não voltava para desistir. Eu parava no meio da escada e eu falava com Érica para que Érica viesse. E Érica vinha. E eu lembrei desse sonho exatamente agora nesse texto, quando as mulheres não voltaram no caminho para chamar ninguém. Porque se elas tinham pressa para chegar, alguém que esperou o dia amanhecer para poder sair tão cedo de casa e honrar Jesus, não tinha tempo para voltar do meio do caminho para ir buscar discípulo, esperar discípulo entender o que era que elas iriam fazer ou tentar convencer alguém aí. Se eu já estou aqui, agora eu vou. E lá a gente dá um jeito. Deus proverá quando a gente chegar lá. Você está indo ao encontro de quem? O que é que você está indo fazer? O desejo daquelas mulheres era honrar o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que quando elas chegaram, foram verificar e viram que a pedra era muito grande. A pedra que era muito grande. O motivo do questionamento que podia ter te feito parar e voltar. Quando elas chegaram, elas viram que apesar de muito grande,
já havia sido removida. Se você não parar, você vai chegar. E ao chegar, você vai ver que apesar do problema ser tão grande, Jesus já resolveu por você. Só se você não parar. Porque no que a gente volta, a gente perde tempo. No que a gente volta para buscar alguém e tentar explicar o motivo pelo qual nós fomos. Tem alguém que está entendendo essa mensagem com clareza aqui, eu sei. Eu sei que tem gente que não está entendendo muito bem e eu sei que tem gente que está entendendo muito bem. Não é uma mensagem para todo mundo, mas Deus decidiu responder a alguém. Se você volta, você perde tempo. Mas se você segue entendendo que existe um logo de Deus para quem se compromete aí, sem querer muita explicação. Linda mulher. Neemias. Existe um tempo, existe um modo e existe uma solução esperando quem não volta. Existe uma solução para os fiéis. E a Bíblia diz que a pedra, apesar de muito grande, já havia sido removida. Qual é o teu problema no caminho? É tanta coisa que aparece, né? É tanta coisa que aparece que a gente começa a questionar. Quem é que vai resolver? E quando eu chegar lá, quem é que vai fazer? E quando eu chegar lá, eu não vou ter força para terminar. E Jesus está dizendo, comece e continue. Porque a conclusão da obra é comigo. O cumprimento da promessa é comigo, só continue. Continue com quem se comprometeu e ainda que ninguém tenha se comprometido, continue comigo. Porque às vezes a gente espera carros e cavalos, mas o salmista Davi ele vai dizer assim, nós faremos menção do nome do Senhor. E não foi a companhia de Maria que tirou a pedra do sepulcro, até porque eles não tinham força para. É Jesus lembrando pra gente que no caminho ele vai nos dar companhia, que caminhe na mesma nuance que nós estamos caminhando e se arrisque no mesmo risco que nós estamos nos propondo a atravessar. Mas essas companhias não poderão remover a pedra do túmulo. Ele está dizendo... É só para dividir o peso, mas quem tira a pedra sou eu. Meu Deus. Meu Deus, ele está dizendo só permanece. Só caminha. Porque quem tira a pedra do sepulcro sou eu. Aí tu volta, tu segue para Mateus. A visão de Mateus, eu acho que hoje vai ser um pouco mais longo do que os outros dias. Mas a gente precisa entender. Mateus vai dizer, no capítulo 28, depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Escute. Maria e a outra Maria foram visitar o túmulo. No caminho, eu quero que tu imagine o que Jesus está ministrando ao meu coração aqui. Eu quero que tu entenda. Enquanto Maria e as suas amigas e as suas companheiras estavam caminhando e quando o questionamento surgiu acerca da pedra do sepulcro, a Bíblia diz, de repente, houve um grande terremoto. Enquanto tu questiona aqui, mas os teus pés não param, tem um terremoto acontecendo no mundo espiritual. E existe um Deus, meu Deus do céu, descendo para rolar a pedra do sepulcro. Tu tá entendendo? Que é tu fazendo aqui e Deus fazendo lá. É tu permanecendo aqui e a pedra do sepulcro sendo removida por um anjo lá. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que a palavra de ordem de Deus para alguém hoje é: não pare.
Não volte. Não vá buscar ninguém. Não perca tempo. Permaneça com quem está e continue, porque existe um logo de Deus, porque enquanto os teus pés caminham aqui, tem um terremoto acontecendo, porque tem um anjo descendo para remover a pedra do sepulcro. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. E agora a gente volta para João. E agora a gente se detém apenas em João. João, no versículo 3. No versículo 2. Correu e encontrou Simão Pedro. Quem? Maria Madalena. E o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Maria correu, ela viu aquela cena. Então, a gente tem 3 atitudes tomadas por 3 pessoas acerca da mesma situação. Tem uma Maria que vê o túmulo de longe com a pedra removida e se assusta e corre para falar com Pedro. Tem Pedro vindo, se abaixando e vendo aquela cena, porque a Bíblia diz: Pedro chegou primeiro, os 2 corriam, mas o discípulo a quem Jesus amava foi mais rápido, João. Temos João que se abaixou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. E tem Pedro que viu e entrou. Há dias atrás, a gente aprendeu sobre Pedro e João e a gente saiu aqui dizendo que a gente queria ser João, mas não queria ser Pedro. Mas Jesus está nos chamando a atenção para um cenário diferente aqui. É Jesus nos lembrando que Ele fez cada um de nós de uma maneira tão particular e o jeitinho que Jesus te formou é válido, porque Ele te chamou assim. A Bíblia diz que João chegou na porta do túmulo, se abaixou, mas não entrou. Em contrapartida, tinha Pedro, ousado, destemido e empolgado. Maia acabou de dizer: hoje eu quero ser Pedro. Nós temos um Pedro que, no versículo 6, então Simão Pedro chegou e entrou. 3 pessoas totalmente diferentes olhando o mesmo cenário. Maria viu de longe e correu para avisar. João correu mais rápido, viu de longe, se abaixou para olhar para dentro e não teve coragem para entrar. E tem Pedro que entra. Jesus, ele conta neste tempo com pessoas ousadas. Tem gente que tem estrutura para ver de longe e correr para avisar. E também é válido. Tem gente que vem porque quer ver, mas não tem coragem de entrar. Mas Deus ainda conta com crente ousado o suficiente para entrar e dizer: eu quero ver de perto. Eu quero entrar para ver de perto. E foi esse entrar de Pedro que João vai relatar para nós no capítulo 20, versículo 6. Que ele viu as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Eu quero ler para você novamente o que foi que João viu, porque existem perspectivas diferentes, existe uma visão diferente acerca de quem entra e vê de perto e de quem abaixa para ver o que está dentro, mas não entra. É um nível diferente.
É o Senhor confirmando para nós o que Ele falou com a gente ontem. A gente não pode viver o método dos outros. Deus quer que você entre nos mistérios dele para que você veja com os seus olhos o que ele quer revelar para você. Porque enquanto você vê de fora, existe um limite. Mas quando você entra, você enxerga em Deus coisas que só enxerga quem tem coragem para entrar. A gente está caminhando em dias, infelizmente, onde nós estamos querendo nos agarrar nas experiências espirituais dos outros. Mas foi alguém que viu, não foi você. Foi alguém que viveu, não foi você. Você está olhando abaixado, mas do lado de fora. E o convite de Deus para nós é: tenha ousadia para entrar, que eu quero lhe mostrar coisas grandes e firmes. Eu quero lhe mostrar segredos que eu revelo para os íntimos. E os íntimos de Deus não podem ter medo acerca do que Jesus tem para te mostrar, porque ele tem mistérios que ele só revela para os seus amigos. A Bíblia vai dizer que quando Pedro olhou, João olhou de fora e viu as faixas de linho. Mas quando Simão Pedro chegou, ele também viu as faixas de linho que João viu, mas ele notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Existem detalhes que só são vistos com quem tem ousadia para entrar. Quem é que quer entrar no túmulo? Principalmente no túmulo de alguém que morreu e o seu corpo misteriosamente sumiu dali. Mas o Senhor conta com ousados nesse tempo. Ele está dizendo para nós hoje: existem mistérios e detalhes encobertos que eu quero mostrar para quem tem coragem de entrar. Porque tem gente que vai ver e vai correr para avisar alguém, que vai ter curiosidade para olhar de fora, mas não vai ter coragem para entrar. Mas todos eles são importantes. Eu não quero que você não descredibilize nenhum desses, mas que você escolha ser quem mergulha. Não queira ser apenas quem anuncia ou apenas quem quase entrou. Escolha ser quem ouviu, correu e entrou. Isso a gente já coloca o céu e a salvação nessa nuance, né? Anuncie. Seja a Maria que anuncia, seja o João que se apressa em correr, mas seja o Pedro que entra. Tome uma lição desses três personagens nesse tempo. Não apenas anuncie. Não apenas tenha pressa para passar na frente de alguém como João teve. Mas seja constante como Pedro, que apesar de não ter ido mais rápido do que João, ele teve coragem para entrar quando ele chegou. Porque não adianta ter muita pressa e na hora de entrar, tu não entrar, tu só abaixar e ver de longe. Deus está dizendo: eu prefiro a tua constância e a tua atitude de entrar quando chegar, do que correr para entrar, chegar na porta, correr para passar na frente, chegar na porta e não ter coragem para entrar. Meu Deus do céu. Existem segredos que Deus quer revelar para os constantes. Não compara os teus passos com os passos de João. Até porque estudiosos vão dizer que João era mais novo. A gente aprende muito com João. E eu amo João, mas a gente também aprende muito com Pedro. Pedro era o discípulo mais velho de Jesus e João era o mais novo. Os passos de João, a força de João não era igual à força de Pedro.
Correu o mais novo e o mais velho, correu o 8 e o 80. E óbvio que João correria mais rápido porque ele era mais novo, mas isso não fez com que Pedro ficasse. Não compara os teus passos com os passos de ninguém. Não compara a tua experiência com a força e o vigor da mocidade, da juventude de ninguém. Deus está nos convocando a sermos constantes. Sai desse lençol de comparação. Sai dessa nuvem de comparação, porque se Pedro fosse Glória, que detesta competição, eu detesto competição, e eu nem me envolvo em competição, e quando eu me comparo, eu paro. Exatamente isso. Quando eu me comparo, eu paro, porque eu não me permito competir com ninguém. Então, quando a minha mente começa a me comparar com alguém, eu paro para não competir. E Deus não está contando com crente desistente que para. Essa palavra é para mim. Deus não está contando com quem se compara. Deus está contando com quem olha e diz assim: João tem mais força. Deixa ele ir, eu vou chegar lá também. Eu vou nos passos que eu aguento ir, mas eu vou. Aí a gente enxerga um João que tinha mais força, que tinha mais vigor e que era mais jovem, mas quando chegou na porta do túmulo não entrou. Mas a gente enxerga um Pedro que chegou depois, mas teve ousadia para entrar. Então não compara os teus passos com os passos de ninguém. Porque existe um nível de ousadia que Deus dá à medida com que você caminha com Ele. Não é sobre tempo de evangelho, é sobre experiência. E quanto mais experiência, mais maturidade. Quanto mais maturidade, quando a gente traz a maturidade para a idade, a gente fica um pouquinho mais devagar, porque a gente tem mais limitação, a gente é mais cauteloso, né? Mas o importante é que você não pare, porque no caminho de quem obteve com Cristo maturidade, Ele também nos dá ousadia para entrar em certos lugares. Que quem só tem ousadia e não tem maturidade não consegue entrar. Jesus está nos chamando como nos chamou ontem, a um nível onde nós não apenas oramos e nós não apenas lemos a palavra. Jesus está chamando crentes que façam os dois. Deus está nos chamando para andarmos com as duas pernas e não só com uma. Deus está nos dizendo: é oração e palavra. É onde você vai adquirir maturidade. É quando você vai adquirir experiência. E com os dois você vai adquirir em Cristo ousadia para entrar nos lugares onde só os ousados podem entrar. A Bíblia vai dizer que Pedro, quando ele entrou, e eu encerro aqui, ele viu, logo ele viu o que João viu, as faixas de linho, mas ele notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Existe um mistério nesse pano dobrado e colocado à parte. Porque eles pensavam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Então entenda, um ladrão, ele não levaria um corpo e deixaria o lençol. Ele não levaria um corpo que foi flagelado na cesta, desfigurado na cesta, que estava totalmente destruído, ensanguentado, cortado, saindo sangue e água. Ele não tiraria o lençol e não levaria esse corpo sem descoberto para canto nenhum. Então entenda, aqui já quebra a possibilidade de um roubo. Pedro olhou e viu que as faixas de linho estavam ali.
Então ninguém roubou um corpo sem as faixas. Mas ele notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. É um Jesus que não chega atrasado e nem se adianta. É um Jesus que sentou no túmulo, tirou as faixas, dobrou as faixas e colocou no túmulo para dar uma informação aos seus discípulos e para dar uma informação para mim e para você. Como alguém que diz: o que eu tenho para fazer eu faço e eu não tenho pressa para isso, porque o tempo me pertence. É um Jesus que mostra pra gente: o meu tempo não é o teu, e quando eu me levanto, eu não me levanto correndo como alguém que está atrasado. Eu não faço mal feito e eu não faço pela metade. Eu te dou um aviso claro e específico de que eu sei o que eu estou fazendo e eu faço bem feito. Não é roubo. Ele quebra essa ideia de que alguém roubou o corpo de Jesus. Ele diz: você está achando que eu sou quem para deixar que alguém leve a minha glória? Você está achando que eu sou quem para permitir que alguém leve glória acima do meu nome, acima do que eu posso fazer? Então não é roubo. É um Deus soberano e poderoso demais. Poderoso demais. Para te mostrar que ele não precisa de pressa. Ele é o dono do tempo. E ele é organizado. Ele não vai fazer algo na sua vida de forma desorganizada. Ele senta no sepulcro, ele senta no túmulo, ele senta naquele lugar. Ele tira o linho e ele dobra. Tu tá entendendo? Para te mostrar assim: eu sou organizado. Eu sei trabalhar. Por que é que tu não tem confiado em mim? Jesus nos trouxe aqui hoje para dizer assim: começa a confiar. Eu te mostro detalhes de quem eu sou para que você tenha convicção de que eu não vou deixar nada pela metade. Eu não deixo bagunça, eu faço por completo. Eu não faço para aparecer. Eu não faço com pressa como quem quer mostrar para você que faz. Não, eu sou o dono do poder. O tempo pertence a Ele. Unicamente a Ele. Eu pensei que eu iria terminar agora, mas eu quero que tu abra Mateus. Meu Deus. Mateus capítulo 27. O versículo 45. O versículo 45 até o 56. É sobre o sábado. E aqui a gente encerra. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 dias. Que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Isso aqui era a humanidade de Jesus falando. Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu e sopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou. É sobre isso aqui que eu quero falar com vocês.
Eu quero te dizer que o acesso está liberado. Eu quero te dizer que Jesus trabalha o tempo todo. Nunca houve um momento em que ele parasse de trabalhar. E até quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus, meu, por que me desamparaste? Ele estava indo lá abrir o acesso para que eu e você pudesse entrar. Quando o seu corpo desfaleceu naquela cruz, e quando ele disse está consumado, a terra estremeceu. A Bíblia diz: então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, as cortinas do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo. Que santuário era esse? O santuário onde só os sumos sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios diante de Deus pelo pecado do povo. Onde os sacerdotes entravam em vezes limitadas para falar no meu nome e no teu. Era Jesus dizendo assim: o acesso está liberado para você entrar quantas vezes por dia você precisar. Não é um véu que se rasgou de baixo para cima, porque não foi eu e você que rasgou esse véu. Era Jesus dizendo está consumado e rasgando de cima para baixo para dizer: o maior comprometido em te ouvir sou eu. Meu Deus do céu. Era o Deus que passou entre os animais no acordo que fez com Abraão em Gênesis 15. E ainda que Abraão tenha dormido, ele passou sozinho. Foi esse Deus quem rasgou o véu de alto a baixo. O maior comprometido em desenvolver conosco um relacionamento é Jesus. E nós somos miseráveis. Nós somos ingratos, nós somos inconstantes, porque ele rasgou de alto a baixo para mostrar: eu quero me relacionar com você, eu quero te levar para o céu. E não é porque você é bom demais, não, porque você não é, mas é porque eu amo você. Tu estás entendendo? E a Bíblia diz que naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Era muito poder. Não era só a terra que estava se movimentando, o mundo espiritual estava se movimentando. A ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, fez as sepulturas se abrirem. Meu Deus, muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E aqui nós encerramos. Existem pessoas, a Bíblia diz, que os soldados precisaram ver o terremoto, a escuridão, as sepulturas se abrindo, para poder dizer: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Tem gente que vai precisar ver coisas sobrenaturais acontecerem
para que a sua boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E para esses, acredite, para esses Deus fará questão de se revelar pessoalmente. Não se preocupe acerca de quem não tem acreditado na verdade que nós temos propagado. Acerca de Jesus. Jesus não precisa de advogado. Jesus não precisa de defesa. Jesus não precisa que nós venhamos a ser insistente a ponto de querer enfiar o goela abaixo em ninguém. Ele está dizendo, só anuncia e deixa que o resto eu faça. É o Espírito Santo quem convence, e a quem duvida, ele fará questão de se apresentar pessoalmente, e toda a língua confessará o que os soldados romanos confessaram. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus, e ainda que eles precisem ver sepulcros se abrindo. Meu Deus, terremotos acontecendo, e ainda que eles precisem passar pela grande tribulação, existe uma palavra que diz que Jesus não perderá nenhum dos que Deus deu para ele, nenhum dos que Deus confiou a eles. Então não se preocupa acerca dos teus familiares que não têm acreditado. A tua parte não é salvar, a tua parte é propagar. Meu Deus. A tua parte é anunciar. E deixa que o resto Jesus faz. A gente abre a boca e a gente ora com tanta insistência, né? Acerca dos nossos, que a gente quer que eles vivam o que nós temos vivido em Jesus. A gente quer que eles desfrutem do que nós temos desfrutado em Jesus. Mas existem pessoas e pessoas. Existe gente que vai ter coragem só de anunciar. Existe gente que vai ouvir e correr. E existe gente que vai correr e entrar. Nós somos diferentes, mas um consolo de Jesus para nós hoje é Ele nos chamar aqui para nos dizer, eu não vou perder nenhum. É algo que eu tenho dito ao Senhor. Jesus, eu quero entrar no céu com a minha família. E o Senhor, Ele nos traz resposta hoje. Ele não perderá nenhum. Ainda que alguém precise ver terremotos acontecendo e sepulcros se abrindo para crer. Mas a Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas que nós venhamos escolher. Que nós venhamos escolher a melhor parte. Que nós venhamos pedir ao Senhor ousadia suficiente para entrar nos seus mistérios e desfrutar de perto do que Ele quer nos mostrar. Que nós não venhamos nos conformar com essa visão de alguém que sabe porque ouviu falar. Não, mas que a gente venha olhar para o Evangelho e dizer, eu sei porque Ele me disse. Eu sei porque Ele me disse na primeira pessoa. Eu sei porque eu abri a Bíblia e Ele conversou comigo. É o Pedro que diz, eu vi o pano dobrado porque eu entrei. Jesus está dizendo para a gente hoje, o que é que te impede de entrar? Se eu rasguei o véu de alto a baixo, o que é que te impede de ver? Se eu abrir o acesso para você, tenha a ousadia de entrar, porque eu quero lhe mostrar segredos, eu quero lhe dar acessos, eu quero lhe fazer desfrutar dos meus mistérios, da minha intimidade. Entre.
Vamos orar, minhas meninas. É até aqui. Meu coração tá pegando fogo. Meus braços estão quentes. E por hoje é só. Como Jesus é precioso, né? Maravilhoso Deus, Pai amado e querido que está nos céus. Eu estou aqui para te agradecer por essa palavra que é a verdade. Oh, como é bom ouvir a tua voz e como é bom saber que tu tens mistérios ocultos. Como é bom saber que o Senhor é responsável para falar o que quer, quando quer, como quer e a quem quer. E como é bom saber que o Senhor não deve nada a ninguém. Oh, Jesus, como é precioso saber que tu és Deus. Que essa verdade seja cravada no nosso coração com convicção, Jesus, de quem tu és. Tu és poderoso. Tu és responsável. Tu não perdes nenhum dos que foram confiados nas tuas mãos. Tu não tem pressa, Jesus, porque tu és o dono do tempo. Oh, Senhor, como é bom saber que tu és organizado. Como é bom saber, Jesus, que confiamos em um Deus que não deixa nada pela metade e nem deixa bagunça por onde passa. Como é bom saber que tu não és como eu sou. Que eu falho, eu erro, eu peco, eu me arrependo, eu quero voltar, eu quero parar, eu quero perder tempo, eu me distraio e o Senhor não. O Senhor não. O Senhor faz exatamente o que precisa ser feito e o teu nome é glorificado. Então nos ensina a ser um pouquinho como tu és, Jesus, para honra e glória do teu nome. E que esse evangelho puro, Jesus, alcance os 4 cantos da terra na medida do que o Senhor quiser alcançar o teu povo. Olha para nós e tem misericórdia de nós, Jesus. Que essa palavra primeiro venha a ser aplicada no nosso coração e na nossa vida. E que o Senhor venha salvar almas para o teu reino e para a honra e glória do teu santo nome. Jesus, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e guarda os nossos. Para honra, glória e louvor do teu nome, é tudo isso que eu te peço. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, que o Senhor abençoe vocês. Estenda a tua mão assim, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. A paz que excede todo entendimento. E deixa eu te dizer, eu preciso falar que eu não falei aqui sobre isso essa semana. Eu não sei quem de vocês já faz terapia, ou já fez terapia e parou, ou nunca fez e quer fazer. Nós temos uma... Amém, para a glória de Deus. Nós temos uma terapeuta nossa, um vaso, um instrumento. O nome dela é Irmã Vilma. Ela é missionária, ela é cheia do Espírito Santo. E Renata tá fazendo terapia com ela. E ela é uma terapeuta cristã, que ela vai cuidar da tua mente à luz da palavra. Tua mente é preciosa demais para ser colocada nas mãos de alguém que não sabe o que é promessa, o que é propósito e o que é andar com Deus. Maia também é uma das meninas da Irmã Vilma, Rosana também, o Elita também. Ó, aqui tem um monte de meninas que são acompanhadas pela Irmã Vilma, que estão sendo curadas e transformadas. É gente que já começou a liberar perdão. Maria também. Mari também, olha aí. Águida também, olha aí. As meninas da Irmã Vilma, Edna, já estão aqui. Minha gente, eu vou trazê-las aqui para contar um pouquinho, entre essa semana e a outra, sobre a experiência que elas estão tendo na terapia. Mas agora a gente já não tem mais tempo.
Mas quem quiser fazer terapia com a irmã Vilma, entra em contato comigo no direct que eu mando o contato. Faça, é online. Ela tira um momento ali, eu acho que é 1 hora, né? De consulta com vocês online por videochamada. Tem pacote. Vamos orar pelo teu pai, Lu. Orem, minhas meninas, apresentem o pai de Lu que está na UTI. Minha gente, façam terapia, porque a mente da gente, uma mente sã, a gente consegue estar de pé, mas uma mente enferma, uma mente machucada, uma mente ferida, uma mente aprisionada, tem coisas que são gatilhos do teu passado, que estão trazendo para você uma trave no que tu estás vivendo hoje. São coisas que foram lá atrás e você nem sabe. É um perdão que você não liberou. São coisas que você viveu na infância que você nem sabe que isso está te prendendo hoje. E isso vai ser descoberto nas terapias. Então, faça a terapia. Entra em contato comigo no meu privado. Entra em contato no meu direct. Eu te mando o contato da irmã Vilma. Tu vai mandar mensagem para ela e tu vai dizer: eu ouvi da terapia na live de Glória. Porque ela tem outros clientes, outras pessoas que ela atende, para ela identificar vocês. Diga: eu sou uma das meninas de Glória. E ela vai marcar com vocês. Ela já vai saber que é online, né? E ela vai dar uma atenção especial para vocês. Existe pacotes, pelo que eu entendi. Meu marido faz terapia com ela presencialmente. Existem pacotes e existem sessões experimentais. Para quem quer saber como é a primeira sessão, eu quero só uma sessão. Mas eu sei que o valor é menor do que a camisa que eu vendo. Porque essa camisa é R$ 129,90. E eu sei que é mais barata a terapia do que essa camisa. E os pacotes é um valor melhor ainda, né? Porque é um conjunto. E até divide no cartão, pelo que eu entendi. Então, minhas meninas, eu digo a vocês. O Elita tá dizendo: à tarde tem vaga de manhã. De manhã ela é de Águida. Pia pra Águida, que é o horário da manhã todinho pra ela, mulher. Ô, Águida, mulher. Tem outras meninas precisando. Então, façam terapia. Gente curado cura. Gente que não faz terapia é motivo da terapia dos outros. Então, Jesus está nos dando uma oportunidade de dar um passo para querer ser curado, para poder curar outras pessoas. Não queira ser causa de terapia de ninguém. Faça a terapia. Entenda quem você é em Cristo, o que é que Deus quer de você. É a coisa mais linda do mundo, porque é a luz da palavra. Carlos termina a terapia dizendo para mim que foi maravilhoso. Ele diz a mim que foi muito bom. E ele chega, fica leve. Meu marido é melancólico, então ele guarda um monte de coisa. E quando ele vai para a terapia, ele volta leve. E a luz da palavra, irmã Vilma, ajuda vocês. Então, vem no meu direct, eu mando o contato dela. Vocês falam com ela, marca tua consulta e deixa Deus curar teu coração. Isso não é gasto, isso é investimento. Terapia não é pra doido, não. Terapia é pra gente que quer ser gente. Porque gente que não faz terapia tá virando bicho por aí. Ferindo as pessoas, falando o que bem quer e achando que tem razão. Não sabe perdoar, não sabe falar direito, acha que é dono da verdade. Terapia pra gente que quer ser gente. E que quer morar no céu, inclusive. Porque gente que não sabe pedir perdão e que acha que é dono da verdade, pro céu não vai. Tá entendendo? Enquanto você não reconhece que você precisa de ajuda e que você precisa perdoar, porque um dia você foi perdoado, você não vai pro céu. Então faça a terapia, é um investimento pela tua própria vida. Em nome de Jesus. Amanhã estaremos juntas uma vez mais, às 12 horas,
para aprendermos com Jesus e desfrutarmos de tudo que Ele tem para nós. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe a família de vocês. Eu amo a vida de vocês. E é por isso que a gente tem essa liberdade de conversar essas coisas. E eu sei que ninguém vai ficar ferido e nem magoado, porque a gente é adulto o suficiente para ouvir verdade sem estar chorando. Ainda que tenha fleumáticas e melancólicas aqui, vocês vão entender que eu sou sanguínea e esse é meu jeitinho de falar. E eu amo vocês. Até amanhã, minhas meninas. Amanhã a gente tá junto de meio dia de novo para chorar na presença de Jesus. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Os pedidos da camisa é só vir no meu direct também que eu mando catálogo, tá bom? Até amanhã. Um beijo. Deus abençoe vocês. Érica Félix, eu te amo, meu amor. Coisa mais linda da minha vida.